Muito se fala por aí que você precisa deixar de ser um chefe para se tornar um líder. Que chefe é aquela pessoa que é malquista, que as outras pessoas não colaboram, não se sentem bem, não se sentem à vontade com ela e que usa de força e coação para conseguir os seus objetivos dentro da empresa. Será que é isso mesmo? Vamos analisar esses dois conceitos hoje. Olá, o meu nome é Débora Lima, eu sou consultora empresarial e proprietária da Performance de Excelência, que é uma empresa de consultoria empresarial e também uma escola para consultores. O que nós fazemos aqui é auxiliar empresários e consultores a atingirem resultados cada vez melhores através das melhores práticas de gestão. Chefe e líder, essa diferença realmente existe? Quando foi que o termo chefe ganhou esse significado pejorativo? Ninguém hoje quer ser chefe mais hoje em dia, as pessoas querem ser líderes. Mas o que é ser chefe e o que é ser líder? Será que realmente ficar colocando esses dois termos em polos distintos faz sentido? Chefe é um termo que as pessoas conhecem. Por quê? Porque é a pessoa que manda, né? Se você for olhar o conceito de chefe, o chefe é aquela pessoa que tem subordinados abaixo de si, na hierarquia. E tá certo que se a gente olhar ao longo do tempo, ao longo da história, o modelo de chefia, inclusive que era até feito nas famílias tradicionais, era no sentido de comando e controle. Eu mando porque eu posso e você obedece porque tem juízo. E aqui a gente já tem o primeiro desafio, que é o quê? É separar o que do como. Como assim, Débora? O que é a chefia? A chefia é ser responsável pela ação de outras pessoas que estão subordinadas a ele, correto? Agora, como se faz isso é uma outra história. Você pode fazer isso por comando e controle ou você pode fazer isso de várias outras formas. Você pode fazer isso na chantagem, você pode fazer isso na ameaça, você pode fazer isso na persuasão, você pode fazer isso ativando gatilhos de reciprocidade, enfim. Tem várias formas da gente conseguir fazer essa chefia, concorda comigo? Agora vamos para o conceito de liderança. Olha só. De acordo com Lacombe Rayburn, liderança é conduzir um grupo de pessoas, influenciando seus comportamentos e ações para atingir objetivos e metas de interesse comum desse grupo, de acordo com uma visão do futuro, baseada num conjunto coerente de ideias e princípios. Vou repetir a primeira frase, olha. Liderança é conduzir um grupo de pessoas, influenciando seus comportamentos e ações para atingirem objetivos e metas de interesse comum desse grupo. Percebe que não tem tanta diferença assim com a chefia? A chefia é o quê? É aquele chefe que interage com aquele grupo para que eles consigam um resultado comum. E a liderança tem o mesmo o quê? Ou seja, chefia e liderança não estão em polos opostos. A diferença é o como fazer isso. Vou trazer mais um conceito aqui. Segundo ninguém menos do que Peter Drucker, diz que a única verdadeira definição de um líder é alguém que tem seguidores. Ou seja, é alguém que manda em outras pessoas, ou influencia, ou age de forma a influenciar o comportamento de outros. Ou seja, todo chefe é um pouquinho líder também. Então aqui a gente já entende que chefe e líder são conceitos muito similares, eles não estão em opostos. E a única diferença está no como fazer. Então, se a gente consegue identificar que chefe é aquela pessoa que tem subordinados, assim como líder é aquela pessoa que tem seguidores, a diferença de um para o outro é que chefe está muito mais para um cargo, está muito mais para um lugar, numa posição de hierarquia, e o líder está muito mais numa questão de relacionamento com as pessoas. Ou seja, você pode ser um chefe líder e você pode ser um líder chefe, sem o menor problema. Um chefe que não é líder é esse conceito de chefe tradicional que as pessoas estão falando aí como se fosse uma coisa antagônica, mas estamos vendo que não é verdade? Agora, o que é um líder que não é chefe? É aquela liderança informal
que, embora exista uma hierarquia na empresa, por exemplo, existe um grupo que está um pouco mais afastado dessa hierarquia, dessa cultura, e é um sintoma, inclusive, de cultura fraca. Se você tem numa empresa um grupinho que está destacado do restante da empresa, que segue outros valores e outros objetivos, você precisa dar uma olhadinha na sua cultura e como a liderança está atuando nessa questão. A liderança, ela é muito mais uma competência do que um cargo. A chefia é mais um cargo do que uma competência. E aí, como que a gente alia os dois para que você seja um chefe líder, um bom chefe, aquele chefe que todo mundo gosta, que todo mundo entende, que todo mundo abraça e segue como um líder. Essa função de chefia e de liderança tem um grande objetivo, que é o quê? Colocar aquelas pessoas para atingirem um objetivo comum, concorda? E aí, quando você fala sobre tudo isso, a gente precisa perceber que, embora estejamos falando de recursos, os recursos humanos são diferentes de recursos materiais. Por exemplo, se eu pego um liquidificador, encho de água, não tampo, ligo na tomada e aperto o botão, ele vai fazer uma lambança porque ele não tem como discernir que, já que a tampa não está aqui e tem muito líquido, eu não posso extravasar. Ele simplesmente vai fazer o que ele foi feito para fazer, que é girar aquele motor para triturar as coisas, correto? Agora, da mesma forma, uma pessoa não vai dar o 100% da sua produtividade em qualquer lugar que ela esteja só porque bateu o ponto no horário correto até o final da hora de saída. Ou seja, uma pessoa ela pode oscilar a sua produtividade por questões que vão além das questões da empresa. Os inputs, os motivadores das pessoas são totalmente diferentes de recursos materiais. E é por isso que a liderança tem sido tão reconhecida como uma competência valiosa nesse cenário. Então, se a gente quer trazer um grupo de pessoas, que é o grupo da nossa empresa, para atingir um objetivo comum, a gente precisa, primeiro, gestão. Ou seja, o chefe precisa existir ali. Não dá para você ser só um líder sem ser chefe numa empresa e achar que está tudo bem. O que eu quero dizer com isso? Para você colocar as pessoas alinhadas a um objetivo comum, você precisa estabelecer esse objetivo comum, que pode também, sim, é até desejável que seja junto com as pessoas. Você precisa direcioná-las exatamente sobre o que elas precisam fazer, como elas precisam fazer, como elas vão ser cobradas, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, o que vai acontecer se elas atingirem as metas, se elas atingirem os objetivos e o que vai acontecer se elas não atingirem esses objetivos. Então, quando a gente está falando sobre esse alinhamento, sobre apontar a direção, a gente está falando sobre gestão. E essa gestão, ela implica tanto em dizer qual é o objetivo, quanto traçar o caminho até lá. Ou seja, a gente está falando de processos também. A gente precisa de uma visão muito clara, indicadores sobre esses resultados e indicadores também sobre esses processos, quais serão os processos que essa equipe, que esse grupo vai fazer para chegarmos nesse objetivo em comum. Uma vez que a gente tem esse objetivo comum alinhado, esses resultados, esses processos muito bem definidos, aí entra o segundo papel dessa pessoa que está num cargo de chefia exercendo liderança, que é um papel de suporte. Esse papel de suporte tem dois vieses. Tem um viés racional e um viés que não é racional, que é mais emocional. O que eu quero dizer com isso? Esse viés racional é você acompanhar, você dizer exatamente como as pessoas estão indo, se precisa acelerar um pouco mais, se está tudo corretamente, e aí o feedback é primordial nesse momento. É você dizer para a pessoa, muito bem, você está indo muito bem, você está indo no caminho exatamente como nós precisamos, e precisamos ajustar isso aqui, talvez você não tenha entendido aquilo ali, deixa que eu vou te ajudar com essa questão. Isso é um acompanhamento pelo viés racional, correto? Uma outra coisa que muitos chefes que não são líderes pecam bastante, e eu acho que talvez essa seja a principal característica que faça com que as pessoas polarizem dessa forma, é o viés emocional. E o que é esse viés emocional? Todo líder, ele precisa
proteger, resguardar e cultivar a confiança dessas pessoas. Imagina um funcionário que chegou agora na sua empresa. Ele mal conhece a sua empresa, ele só sabe pelo lado de fora, pelo lado de cliente talvez, ou de público em geral. E aí ele entra na sua empresa e ele descobre que existe toda uma hierarquia, que existem várias pessoas desconhecidas, que tem processos que ele ainda não conhece e ainda tem uma cultura que ele só vai assimilar aos poucos no dia a dia. Isso já é muita informação para ele lidar, percebe? Então, quando o líder integra essa pessoa na equipe, ele precisa, além de dizer exatamente qual é a visão única da empresa, quais são os processos, quais são os resultados esperados, ele precisa apoiar essa pessoa para que ela não fique se achando inadequada. Isso é uma questão muito humana e muito comum, a gente achar que, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou indo bem? Será que as pessoas estão me olhando? Ih, fulano está rindo, o que será que aconteceu? Essa humanidade das pessoas que todo mundo tem, que é absolutamente natural, precisa ser verificada pelo líder e precisa ser validada pelo líder. Não adianta você falar, a pessoa está fazendo o trabalho dela porque é o que ela tem que fazer, eu não preciso elogiar. Ninguém está falando de elogio aqui, tá? A gente está falando aqui sobre validar quando uma pessoa age corretamente, validar inclusive quando ela excede as expectativas ou não, quando ela simplesmente atinge as expectativas da empresa, ou quando a pessoa comete algum deslize, faz alguma coisa que não foi tão bem assim que era para ser dito. E nessa correção, o líder precisa identificar se o problema foi porque ela não sabia o que estava fazendo e aí precisa ter um reforço no treinamento, ou se ela já sabia o correto, mas fez por falta de experiência, por falta de bagagem, falta de habilidade mesmo, e também é um reforço que ela precisa, ou se ela realmente sabia o que estava fazendo, sabia que estava fazendo errado e cometeu esse erro de livre escolha. Eu te garanto que essa é uma parte mínima das ocorrências que acontecem nas empresas. Geralmente as pessoas erram ou porque não sabiam exatamente o que fazer ou porque não tinham habilidade para fazer. E para uma pessoa adulta saber o que fazer, não adianta só você falar, fulano, você vai lá na sala tal e vai fazer isso, isso e isso. Não. Para você formar uma equipe, você precisa dar mais elementos para esse adulto. Uma criança, você consegue ensinar exatamente dessa forma. Vai lá, faz isso, isso e isso e acabou. Ótimo, a criança aprendeu que é isso que ela tem que fazer e ela vai voltar simplesmente esperando a validação. Agora, um adulto não. Um adulto precisa saber o que vai fazer, como vai fazer, por que vai fazer, quais são os impactos de ter feito, quais são os impactos de não ter feito e por que é importante fazer. Então, quando a gente atribui uma tarefa para o funcionário, esse funcionário precisa entender tudo isso para que ele saiba exatamente o seu papel naquela ação. Então percebe como tem uma diferença grande nos tratamentos com as pessoas e como que a gente precisa aprender a tratá-las para que elas façam o que a gente precisa para chegar nesse objetivo único? Tudo isso torna esse chefe um bom líder e esse líder um bom chefe. Até porque quando a gente fala de chefe, a gente está falando de cargo e quando a gente fala de líder, a gente está falando de uma competência. Então, vamos acabar com essa história de que chefe não presta, eu quero ser líder. Eu tenho um chefe, eu não tenho líder. Para com isso. Você tem chefe, acabou, né? Se você é um funcionário, você tem chefe. Se você é um empresário, você é o chefe. Isso não tem o que discutir. Agora, as competências de liderança são outras questões que, sinceramente, todo mundo deveria se preocupar em desenvolver. Gostou desse conteúdo? Então dá uma curtida aqui nesse vídeo, se inscreve no canal para receber mais conteúdos como esse e se você conhecer algum empresário, algum consultor ou algum funcionário também que acabou de virar chefe e precisa desenvolver essas habilidades de liderança, compartilhe esse vídeo com ele para que ele entenda um pouco melhor o que ele vai fazer a partir de agora nesse cargo. Tá certo? Um beijo e até lá!